Bom, enfim, hoje o tema da live é muito interessante porque falaremos sobre vitimismo, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, lembrando que você membro aqui do NAS, pode ir lá na área de membros, até 3 dias úteis, no máximo, a live ela ficará disponível lá na aba Lives. E lá eu vou também anexar os slides que eu apresento aqui nos nossos encontros, e você pode usar à vontade, tá? Os slides citando lá o Clube NAS, o professor neurocientista Matheus, ajudando a divulgar o trabalho. Ah, melhorou. Beleza, Lívia. Show de bola, show de bola. Veja, eu vou compartilhar aqui com você. Não sei se você está vendo a minha tela. Acho que sim, né? Veja que está aparecendo para vocês, né? Só me dê um ok aí, que está aparecendo na tela. Na tela está aparecendo, ó, live vitimismo 3 de março, às 19h23. Hoje é dia 26 de março. Por quê? Foi aquilo que eu expliquei no início para vocês, tá? A live, essa temática seria no dia 3 de março, mas surgiu esse imprevisto, eu não consegui dar essa live, então eu transferi a temática para hoje. Lembrando que, como nós tivemos só um encontro no mês de março, no mês de abril, nesse próximo mês agora, de 2022, nós teremos 3 encontros, não serão 2, serão 3. Por quê? 2 que já são os 2 encontros programados por mês, que nós possuímos aqui no Clube NAS, e um encontro a mais adicionado, que é uma reposição aí dessa aula, desse nosso encontro em março, no dia 3, que não foi possível. Legal? Porque a data prevista era no dia 3 e o encontro no dia 26. Logo, como no dia 3 não foi possível, no dia 26, que é hoje, eu só substituí a outra temática por essa que não foi dada, que é vitimismo. Legal? Então, papel e caneta aí na mão. Vamos perguntar, você que depois está assistindo ao vivo, gravado, deixe sua pergunta nos comentários aqui. Esse é muito legal, a interação de vocês é muito legal. Não sei se o João estará aqui, não sei se o Arthur também estará aqui, a Daniele, enfim, a Lívia aqui, recém assinou a plataforma, o clube. Lívia, muito obrigado pela confiança e o carinho. Gosto quando você manda as mensagens lá no Instagram, me marca. De novo aqui, só peço desculpas pela, às vezes, ausência ou demora na resposta, pela correria aqui, às vezes muitas mensagens no Instagram, então outras vão se perdendo e eu tenho que dedicar um tempo, e eu não gosto, talvez você pense aí da mesma maneira, Lívia, nas suas redes sociais, eu não gosto de visualizar e não responder. Eu gosto de separar um tempinho ali no dia para responder todos. Se eu não consigo responder todos naquele tempinho, eu deixo para o outro dia para eu responder novamente. Ou seja, eu gosto de dar atenção para as pessoas quando eu separo de fato um tempo para dar atenção e não ficar fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, que de fato o cérebro humano não consegue. Nós conseguimos aí balancear, né, alternar nossa atenção. Legal? Então, para começar, ó, antes de definirmos a mentalidade de vítima, vamos fazer uma breve retrospectiva sobre a sua vida. Em que sentido? Ó, eu quero que você acompanhe comigo. Na época que você era criança, tá? Vamos fazer uma visão, nós chamamos de revisão retrospectiva. Na literatura, você pode encontrar isso como vitimism, que é vítima, né? Ou vitimism mentality, que é mentalidade de vítima. Então, na literatura científica em inglês, né, normalmente eu recomendo você buscar esse tipo de temática envolvendo as neurociências afetivas, social, regulação emocional, resiliência, otimismo, em inglês. Tá? E aí compartilhe comigo lá no Telegram, né? Eu quero a interação de vocês lá no Telegram, ou mesmo no Instagram ou por e-mail, o artigo que vocês encontrarem, ou o site que vocês encontrarem, ou a revista que vocês leram, o jornal que vocês leram, alguma reportagem, algum artigo mais curto relacionando esse tópico sobre as emoções, que é muito legal para nós trocarmos aí figurinhas em relação, poxa, Matheus, será que esse artigo realmente é confiável? O que você achou disso? Porque muitas pessoas escrevem sobre, não só especificamente sobre neurociência social e afetiva, mas sobre regulação emocional, sobre emoções, sobre teorias sobre as emoções, sobre a construção da resiliência, sobre a construção do otimismo, sobre as fases do estresse. Então é muito importante que você compartilhe comigo isso. Assim, vamos fazer uma visão lá do seu passado, quando você era criança. Né? Eu vou compartilhar a imagem aqui com vocês.
quando você era criança, a criança ali é magoada. Tente você, pessoa, e tente avaliar você como profissional. Ou seja, pegando um cliente seu, pensando num cliente, num paciente seu, ou num amigo da família, ou num parente, ou no seu filho, na sua filha. Vamos fazer essa visão retrospectiva do seu passado. Você quando era criança. Algum momento lá atrás, você vivenciou um momento de uma forte valência e impacto emocional que esse episódio lá atrás marcou você de alguma maneira? O que eu quero dizer com marcou você de alguma maneira? Você criou um significado muito forte naquilo? Um abuso na infância? Um acidente que você teve? Um momento na escola? Tente pensar, Lívia, você que está aqui, ó, que legal. Tente pensar tente colocar a sua imagem, tá? Você no passado, quando você era criança, menina, lá, criancinha, brincando na vizinhança. Algum momento de bullying que talvez você sofreu? Ou se você não lembra isso claramente, tente lembrar de algum momento que talvez as pessoas que trabalham com você, Lívia, compartilharam, ou uma pessoa específica compartilhou com você, ou uma mentoria, uma assessoria que você deu, de algo que aconteceu no passado. Por que eu estou fazendo essa ampliação, essa visão retrospectiva? Porque, de fato, todas as nossas experiências no passado, dependendo desses dois fatores que eu citei, a frequência e a intensidade disso, do que foi esse trauma, porque eu posso vivenciar um trauma similar com você, mas a maneira como eu vou experienciar isso dependerá de como o meu cérebro, isto é, minha arquitetura neuronal, dos circuitos que eu tenho, que vão acontecer é a neuroplasticidade, nessa modulação dessas arquiteturas, desses circuitos, onde eu vou direcionar minha atenção naquilo. Porque talvez uma palavra que você ouviu quando você era criança, essa palavra foi uma isca, ou um gatilho, ou algo que fixou a sua atenção ao longo daí da sua adolescência, ao longo aí da sua formação na universidade e do profissional que você é hoje. O que significa? A partir disso, você, nos próximos comportamentos, nas próximas reuniões, nos próximos atendimentos, nos próximos julgamentos que você fará, você, eu não vou falar sempre, mas na grande parte dos momentos, você usará isso como referência. Porque como eu disse inúmeras vezes nos nossos encontros anteriores, no curso Neurociência das Emoções e Sentimentos, no curso Resiliência e Otimismo, eu compartilhei com vocês. O cérebro, se fôssemos resumir, ele trabalha nesses dois fenômenos, que seriam as referências, isso é, as categorias que vamos criando de tudo que fazemos, de tudo que vivenciamos, experienciamos no nosso passado, e a partir dessas referências nós vamos criando as expectativas. As expectativas aqui, o que eu quero dizer é, o cérebro ele é projetivo, ele trabalha em predições. Você vai criar expectativas, aqui não estou dizendo expectativas no sentido, nossa, eu confiava no meu marido, ou na minha esposa, eu confiei no meu namorado, na minha namorada, ou eu confiei no meu chefe. Não estou falando apenas disso, estou falando nas predições que fazemos. Como você que assistindo agora ao vivo, você criou em relação a essa live, né? Ó, a Lívia compartilhou aqui, deixa eu ver, Lívia. Lívia, legal, pode ir mandando aqui, tá? Eu quero a participação de vocês. Aqui está aparecendo duas pessoas ao vivo. Quem que é outra pessoa, pode compartilhar aqui, tá? Perguntas, questionamentos. Já assim, inclusive, vamos ver aqui. Já assim, inclusive, até posso compartilhar algo que tive acesso à lembrança quando fiz consideração que foi um abuso por volta. Puxa, que legal, Lívia. Legal, não sei se foi, mas interessante você compartilhar isso, né? A ideia, gente, eu ainda estou desenhando como eu vou estruturar isso, se possível, compartilhar a câmera. A câmera vocês também, tá? Tipo, igual eu estou aparecendo aqui, vocês. Igual no Zoom, né? Para que fique mais dinâmico nossos encontros, certo? Nossos encontros duram, você que está chegando agora, Lívia, em torno de 27 a 33 minutos, então são encontros curtos. Por isso que reserve um tempo na sua agenda para quando eu jogar o calendário lá, disponibilizar o calendário do mês, dos encontros, reserve um tempo para isso. Esse é o momento para a gente conversar aqui, trocar ideias, tá? Sobre as aplicações disso, né? E se você puder compartilhar, poxa, ajudaria bastante. Ó,
Então tem lá o que vivenciamos na infância, certo? Aí o que vivenciamos na adolescência, que isso também vai interferir em como construímos, né, a nossa percepção ali, a relação na adolescência. E aí hoje, na fase adulta, né, nós ali orientando os filhos, as filhas, orientando as pessoas que trabalham com a gente, ou nossa projeção sobre a própria vida, sobre o sentido existencial, sobre a satisfação numa relação íntima que você tem, a satisfação que você tem nas outras relações afetivas, com os amigos, amigas. Então, sempre tente, no momento que eu estiver compartilhando as ideias, ter essas duas perspectivas, na sua realidade pessoal e na sua realidade profissional. Se você é um psicoterapeuta, se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um advogado, se você é um juiz, se você é um educador, se você é um secretário, se você, enfim, independentemente da sua profissão, tente sempre levar essas duas perspectivas, a sua realidade pessoal e a sua realidade profissional. E aí nós precisamos, antes de eu dar aqui a definição do que seria o vitimismo, uma mentalidade de vítima, na verdade, mentalidade de vítima. Porque em algum momento você será vítima de algo, certo? Nós seremos vítimas de algo, de algum momento ou de alguma coisa que aconteceu. Essa é a diferença. A vítima e a mentalidade de vítima, onde a pessoa vai desenvolver isso. O que seria? Olha que interessante. Isso é importante, anote isso. Ó. A mentalidade de vítima, então, que é diferente de ser vítima, ou seja, você foi enganaram você ou você se deu mal em alguma situação, você foi vítima daquilo. Perfeito. Você teve ali um reflexo de um comportamento de um terceiro, ou você junto com um terceiro, que resultou em uma consequência negativa, uma consequência triste, catastrófica para você. Ali você foi vítima. Agora, a mentalidade de vítima é isso, ó, considerado um traço de personalidade desenvolvido. A pessoa tende a criar, frequentemente, pensamentos de que os acontecimentos negativos do mundo ou ações negativas das outras pessoas impossibilitaram ou impossibilitam, no caso aqui pode ser no passado ou ainda está acontecendo, o sucesso dessa pessoa, o comportamento, não necessariamente só o sucesso, mas o comportamento dela, as ações que ela tem que ter e a não evolução positiva da vida dela, seja no sentido pessoal ou profissional. Veja que interessante, então ela passa a acreditar constantemente, ela tem uma inclinação forte de acreditar que os acontecimentos negativos do mundo, que acontecem na vida dela, ou as ações negativas das outras pessoas estão impossibilitando a evolução positiva na vida dela. Muito pelo contrário, estão inclinando ou direcionando os reflexos da vida dela em situações negativas. Olha que interessante, não sei se veio alguma pessoa na sua mente nessa identificação desse traço de personalidade que é desenvolvido, tá? Existe aí inclinações, possivelmente aí, fatores que possibilitam uma inclinação maior nesse traço de personalidade mais negativa, ou pessimista, ou de mentalidade de vítima nessas relações. Uma pessoa, por exemplo, diagnosticada, se podemos dizer assim, com estados de depressão profunda, né? Depressão mais severa, com certeza ela terá uma inclinação negativa maior ao ter um filtro de vítima nos acontecimentos. Na situação que ela se encontra hoje, ela terá uma maior potencialização para enxergar o estado que ela está passando mais negativo, mais pessimista. Por exemplo, vamos dizer que eu e você, Lívia, que está aqui ao vivo comigo, nós passamos por uma situação triste, uma situação desconfortável. Se estou vivenciando um estado depressivo, de depressão maior, nesse presente acontecimento que eu e você vivenciamos juntos, Lívia, e você é uma pessoa mais otimista, ou extrovertida, um traço mais extrovertido de personalidade, é uma situação ruim que aconteceu com nós dois. É uma situação ruim. Porém, pelo fato de eu estar no estado depressivo, eu tenho uma inclinação maior a extrapolar a intensidade desse acontecimento, certo? Por isso que em muitos momentos nós temos que ter cautela em como nós identificamos ou como nós
nos relacionamos, seja aqui com um amigo ou com um paciente, com um cliente seu, em julgar ele no sentido, poxa, essa pessoa é muito pessimista, ou é isso, ou é aquilo. Calma, vamos avaliar o traço de personalidade dessa pessoa, vamos tentar entender o histórico. Na filosofia clínica, eu acabei parando o curso de filosofia clínica, porque a minha especialização em filosofia clínica, pela minha vinda para cá, né, mas pretendo continuar, eles chamam isso de historicidade. Ou na neurociência, nós chamamos isso de neurociência da percepção, de como nós vamos construindo isso junto com as memórias, e isso vai marcando a gente, né, os históricos. Olha que a Lívia colocou assim: se então a vítima ficar presa no cenário sofrido, ela terá dificuldades em seguir em frente e ficar no ciclo de lamentações. Esse é um ponto, Lívia, que eu acho muito interessante, porque esse fato de ela ficar presa ou ancorada, né, se podemos dizer assim, nesse cenário sofrido, ela terá dificuldades em seguir em frente e ficar no ciclo de lamentações. Exatamente. Está muito envolvido, relacionado isso com o que nós chamamos de ruminação emocional, né? A pessoa tem um hiperfoco, uma sensibilidade maior nessas lamentações, nessa ruminação emocional desse sentimento. Ou seja, vamos pegar o exemplo de novo do que eu falei. Eu e você, nós passamos por esse momento. Só que você teve uma visão construtiva. Tente substituir, tá, gente? Vocês já estão familiarizados com isso? Talvez a Lívia ainda não, que ela está chegando agora. Lívia, eu gosto de trocar. Normalmente as pessoas dizem, enxergue positivo nisso, sempre tem algo positivo. Eu não gosto de utilizar o lado positivo. Por quê? Poxa, se acontece uma catástrofe, um luto, um momento infeliz, triste, não tem como enxergar positivo nisso. Eu troco o enxergar positivo por, como você assistiu o curso Neurociência da Resiliência e Otimismo, como você me falou, Olivia, você percebeu que no curso eu troco a nomenclatura ali, o termo positivo por construtivo. Porque, de fato, aconteceu algo ruim ali. Mas enxergar construtivo é como você vai reorganizar e dar um novo significado para aquilo, né? Uma ressignificação, né? E aí você utiliza essas lamentações para como ele vai reorganizar ou mapear novamente esses novos significados ou esses símbolos que ele vai criando naquilo. Mas é muito importante nós termos cautela em como essa pessoa ela vai ela mesma buscar esses novos, como posso dizer, esses novos significados, esses novos símbolos dentro desses acontecimentos. E como ela vai acontecer isso? Olha que interessante, eu separei aqui, Lívia, e os demais que estão aqui ao vivo, eu separei 7 estratégias de como nós podemos minimizar. É difícil usar a palavra evitar. Eu coloquei aqui evitar, mas em alguns momentos você talvez pode se encontrar nessa mentalidade de vítima. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha que bacana. Essas 7 estratégias que podemos aí utilizar para minimizar esse tipo de pensamento e você também ajudar o seu filho, a sua filha, o marido, a esposa, o seu paciente, o seu cliente a diminuir esses impactos. Então anote isso, é muito importante. Ou tire foto, me marque lá no finalzinho sempre dos nossos encontros, eu coloco flash aqui para vocês tirarem uma foto e eu saber que você depois assistindo a gravação, você está assistindo as aulas. Aqui, ó, você colocou. Isso é de extrema importância para o processo de ressignificação por abuso. Perfeito, Lívia. Claro, saber respeitar aí o tempo da pessoa para ela ter esse ressignificado, né? Porque vai muito desses 3 fatores que eu já compartilhei com vocês, que é fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Isto é, o ambiente onde essa pessoa foi criada, o ambiente onde essa pessoa cresceu. Então, todos esses, eu vou ser aqui redundante, mas para fazer sentido, tá? Todos esses pequenos detalhes fazem a diferença em como a pessoa vai se reorganizar, né? E aí, o que seria, né? Quais seriam, ou quais são essas 7 dicas para evitar esse pensamento de vítima? Olha que interessante, anote todos aí, se você puder, Lívia. Primeiro, os problemas sempre existirão, eles acontecerão, certo? Mas isso nós não podemos mudar, né? Mas o que você pode mudar é a maneira de como você enxerga eles.
Não é enxergar positivo no negativo, foi o que eu falei. Mas ter uma perspectiva construtiva em relação aos problemas. Poxa, eu estou passando por uma situação delicada. Eu fui demitido. Né? E veja onde tem lado positivo nisso. Não tem, porque tem uma dor ali. Né? Se eu criei um vínculo afetivo muito grande naquela profissão que eu tinha e eu fui demitido, eu fui demitida, eu vou sentir uma dor naquilo. Agora, qual a perspectiva construtiva, e isso você pode utilizar, Lívia, nos seus atendimentos, nas suas consultorias, qual a perspectiva construtiva que a mulher, o homem ali que você está ajudando a desenvolver um projeto, seja empreendedorismo, seja mudar de profissão, buscar uma promoção, ou num divórcio, né? Você é advogado, eu não sei exatamente a área que você atua, Lívia, você comentou comigo, mas agora eu não lembro a perspectiva daquele seu cliente, ele pode desenvolver nessa visão construtiva para superar aquilo, né? Por quê? Eu gosto muito dessa frase do filósofo estoico Epicteto, que ele diz, ó, se o problema possui solução, não devemos nos preocupar com ele, porque não possui solução. E se não possui solução, de nada adianta nos preocuparmos. Olha que interessante. Essa é uma lógica, você pode pensar, talvez, Lívia, ou você que está assistindo depois aí. Você pode pensar, Matheus, mas isso é óbvio. Tá, mas por que que no momento do estresse, no momento das discussões, no momento das tristezas, dos problemas, nós não pensamos nisso? Porque nesses momentos os nossos estados basais fisiológicos, eles estão alterados. Logo, o óbvio, ele não se torna óbvio. Ele passa a ser difícil de enxergar, de tão óbvio que é. Olha que interessante, vou repetir. Grave isso. Lívia, você, ó, vamos gravar esse momento aqui, ó. Pega o seu celular e me marque lá que a gente vai repostar isso. Eu não consigo ter esse acesso agora aqui. Mas veja, ó, agora, grave isso, ó. Se o problema tem solução, não devemos nos preocupar com ele, porque ele tem solução. E se o problema não tem solução, de nada adianta nos preocuparmos com ele, porque ele não tem solução. Epicteto foi muito sábio ao dizer isso. Mas nós ficamos cegos dentro de um momento estressante, triste, dentro de um problema, porque nós ficamos perdidos se você não tiver o que? Essa maturidade emocional, o que eu chamo de estese emocional, essa sensibilidade em entender o problema. Não sensibilidade no sentido de fragilidade, mas sensibilidade no sentido de você sentir aquilo, a solução, buscar os caminhos. Ter essa perspectiva cognitiva, emocional, estratégica, de elaborar, entender o contexto, entender o que eu estou passando. Olha que interessante. Tá fazendo sentido, né? Essa foi a primeira, né? A primeira estratégia aí, dica para minimizar esse pensamento de vítima. Segunda estratégia, não se apoie nas redes sociais como referência, pois raramente alguém postará os seus próprios fracassos. Olha que interessante, hein? Nos tempos atuais aí de redes sociais, né, nos compararmos às outras pessoas, né? Infelizmente, ali a rede social, por exemplo, no Instagram, é a rede social da alegria. Raramente, não vou falar que ninguém compartilha, mas às vezes eu já compartilhei momentos de dores ali, né? Que você pode passar. Mas raramente nós compartilhamos, porque de fato nós não queremos ficar compartilhando coisas tristes, problemas da nossa vida. Mas talvez em alguns momentos, você compartilhar um momento desafiador da sua vida, você pode inspirar outra pessoa a conhecer mais sobre ela mesma. E isso vai potencializar a maneira como ela se enxerga. Então, não se apoiar nas redes sociais como referência. Você pode se apoiar como uma possível inspiração. Três, pare de assumir projetos / objetivos que não são atingíveis para você. Em que sentido? Olha a dica 2 que eu compartilhei. Não use as redes sociais como referência. Se você usar, o que você faz? Você começa a ver os sucessos dos outros, ou o que é aceito na sociedade, ou o que é aceito no mundo, no senso comum, e você usa isso como um objetivo.
você usa isso como régua para você, não, eu tenho que chegar lá, que lá o fulano chegou lá, então lá é a linha do sucesso, eu tenho que chegar lá. E aí eu coloco entre parênteses ali, ó, pode ser uma linha para o outro, mas não pode ser para você, não será para você, não significa que será uma linha de sucesso atingível para você. As percepções de mundo são subjetivas, individuais. Cada ser humano está modulando a sua ao longo da sua própria vida, das suas próprias experiências. Olha que interessante. Quantas vezes nos pegamos fazendo isso? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes isso acontece. Você colocou aqui, Lívia. Em resumo, não se preocupe. De fato, a preocupação ela vai acontecer, né? Em algum momento ela vai acontecer. Agora, a questão, Lívia, eu acredito e penso que você concordará comigo, é até que ponto nós podemos aceitar e usar essa preocupação como referência para termos um comportamento, né? Porque problemas, como falei, problemas eles existirão, eles acontecerão, os problemas, né? Mas até que ponto essa opinião alheia ou essa pessoa ter um vínculo afetivo com a gente, para nós nos preocuparmos, ajudar a outra pessoa, né? É interessante tentar entender esses pontos, né? É igual, eu não gosto de compartilhar a ideia que as pessoas compartilham normalmente, Lívia, do tipo, eu não penso no que as outras pessoas, eu não ligo para o que as outras pessoas pensam, eu não me preocupo. Não, tem um fator aí que faz total diferença para você se preocupar com o que os outros pensam. Qual que seria? A intensidade de vínculo afetivo que você tem com essa pessoa. Se é o seu pai, sua mãe, se é seu filho, se é o seu primo e você tem uma conexão muito grande, você tem que se preocupar com o que ele está pensando, o que ela está pensando sobre você. Porque você tem um vínculo afetivo muito forte com essa pessoa. Veja, se está fazendo sentido agora. Continuando. Acho que aqui não fica legal para você ver, né? Acho que assim fica melhor. 4, uma outra dica, ó, quarta dica. Escreva ou anote no bloco de notas do seu celular 2 coisas que você é grato, que você é grata. Que você possui uma imensa gratidão. Veja, preste atenção agora, não precisa ser algo muito especial. Por exemplo, ontem ou essa semana nasceu meu filho. Não precisa ser isso. Pode ser algo mais simples, né? Por exemplo, essa semana que passou, consegui treinar um dia a mais. Olha que legal. Você foi uma vez a mais na academia, você aumentou aí 5 minutos a mais na bicicleta, na esteira, você correndo, você pedalando, você pedalou 5 minutos a mais, ou 500 metros, 1 quilômetro a mais. Ou, essa semana que passou, o meu filho tirou uma boa nota na escola, ou conseguiu ler uma palavra nova, uma nova palavra. Olha que legal. Celebrar essas pequenas conquistas, isso pode ajudar você ou o seu paciente, o seu cliente, a minimizar um pensamento de vítima. Quinta dica: esforce-se para sempre ter no mínimo 2, preste atenção, no mínimo 2 dos 5 tipos de pessoas que vou compartilhar agora. Anote aí. Repare agora no seu círculo afetivo, se você tem esse tipo de pessoa, né, esses tipos. Uma pessoa que inspira você. Anote, se você puder lembrar aí, dar nomes para isso, você com você mesmo, é muito importante. Uma pessoa que inspira você, que te ajuda a inspirar. Ou uma pessoa que ajuda você a crescer, a se desenvolver, a desenvolver. Aquelas pessoas que comemoram uma vitória sua, que estão próximas ali de você, num momento de vitória, numa conquista. Aquela que é grata por ter a sua amizade. Está conseguindo lembrar de alguém? Uma quinta última pessoa, aquela que sempre destaca o que você tem de melhor, o te ajuda ali. Veja, se no seu círculo de amizade você não tiver pessoas que se encaixem, pelo menos 2 desses tipos, acredito que você precisa reorganizar ou reestruturar
o seu círculo afetivo de amizades, isso é importante. Talvez você não encontrou nada disso no seu companheiro, na sua companheira, no seu marido, na sua esposa. Então faça uma visão, não quero que você termine o seu casamento, ou o seu namoro, enfim. Eu quero que você avalie isso, você com você mesmo, você é a melhor pessoa. Por mais que isso pareça automotivacional, coach ou algo nesse sentido, mas avalie isso, de fato é você é a melhor pessoa para reorganizar isso com você mesmo. Sexta dica: reconheça os seus defeitos, respeite os seus limites. No entanto, não os utilize como meios para te parar, mas sim para te ensinar e impulsionar a melhorar o seu caminho. Olha que interessante, hein? No entanto, não os utilize como meios para parar você. Você reconheceu os seus limites, certo? Você está respeitando os seus defeitos. Eu costumo dizer que reconhecer as suas limitações exaltará as suas superações. Porque você sabe até onde você pode chegar. Você sabe aonde você pode falhar. Tá fazendo sentido? Veja a última dica, a sétima última dica. Reavalie e reconstrua as crenças sobre aparência, realizações e relações. O que significa? Veja só. Anote, são 3. Possíveis crenças de aparência que você ou um seu amigo, ou um paciente, um cliente seu pode ter. Crenças de aparência. Reconstrua e reavalie isso. Talvez você pense, eu preciso ser mais sexy e jovem. Ou eu preciso ser magro, preciso ser atraente, preciso ser fortão. Essas são as crenças de aparência que talvez você ou alguém que você conheça desenvolve. E isso potencializa o pensamento de vítima, a mentalidade de vítima. Quais são as crenças de realizações que a pessoa pode defender ali fortemente? Isso potencializar a mentalidade de vítima. Eu devo ter um negócio muito bem sucedido. Preciso ter, devo ter, é uma obrigação. Ou eu devo ter o melhor emprego, eu devo ter o maior e melhor salário. Ou um outro exemplo disso, de crença de realização. Preciso, ali no caso, preciso ser excelente no que faço profissionalmente, né? Você fica com essa... lógico, todos nós buscamos uma excelência naquilo que fazemos, né? Mas você busca esse perfeccionismo eterno, né? Isso talvez pode estar potencializando a sua mentalidade de vítima. E a terceira e última crença e forte que pode potencializar é essa de crenças de relacionamento. Devo ter muitos amigos. Ou devo ter um namoro, um casamento perfeito, aqui sem discussão nenhuma. Ou devo saber criar facilmente novas amizades. Olha que interessante. Para pensar agora nessas 3 crenças que talvez você, ou algum amigo, algum familiar, algum colega de trabalho, pode estar enraizado ali, defendendo fortemente isso, pode estar provocando aí pensamentos pessimistas, negativos em relação à satisfação com a vida. Utilize esses processos. E aí vem aquela pergunta, 2 perguntas finais aqui. O que você achou das dicas? Qual delas chamou mais atenção? Tem alguma delas que você já praticava ou buscava esse entendimento? Olivia, desculpa, eu vou voltar aqui, ó. Qual slide, Lívia? Quando eu falo das 3 crenças, compartilha aqui no chat, por gentileza, Lívia. Da primeira crença, vamos ver aqui. É que às vezes dá um delayzinho na mensagem, Lívia, por isso que às vezes eu não consigo. Vou compartilhar aqui com você. Que tela que você prefere, Lívia? Essa ou essa? Qual que fica melhor para você? Essa aqui, Lívia, essa? Crenças de aparência?
A crença de aparência foi aquilo que eu falei, ó. A gente, talvez você conheça com a pessoa, o paciente, o cliente, que ele pode estar tendo uma forte presença desses pensamentos, dessas crenças que potencializam essa inclinação negativa sobre ela mesma, sobre a própria pessoa. Ah, eu preciso ser forte, no sentido de ter mais músculos, né? Ou magro, magra. Ela constrói aí um perfeccionismo inalcançável sobre um corpo que ele, ela precisa ter, né? Isso trará aí uma mentalidade de vítima maior, enfim, um vitimismo, um pessimismo em relação ao seu corpo, às suas relações. Ah, legal esse, né? Ó, você depois assistindo, você assistindo aqui, Live, agora ao vivo, isso ficará disponível até 3 dias úteis, tá? Lá na área de membro. Então você tem total direito aí ao longo da sua assinatura, assistir quantas vezes quiser, baixar esse material, tá? Porque eu sempre aqui, uma temática que eu trago aqui para vocês é uma temática que depois eu gravo no meu canal no YouTube, então vocês recebem com exclusividade antes o vídeo, as discussões, tá? Desses daí, Lívia, compartilha aqui, ou você, a outra pessoa que está ao vivo, o que mais, assim, dessas 7 dicas, qual delas você achou mais interessante? Eu confesso que eu gostei mais, né, de todas ali, eu gostei mais dos tipos de pessoas que nós podemos ter nos nossos vínculos sociais, porque isso tem total relação, além da neurociência afetiva, total relação com a neurociência social também. Porque a qualidade das nossas relações, ela está, a qualidade, diretamente relacionada com a nossa saúde mental, que também com a nossa saúde física, com o nosso estado de satisfação com a vida, como nós reorganizamos e reavaliamos o nosso trabalho, a profissão que temos. Então, identificar desses 5 tipos de pessoas, pelo menos 2 tipos de estilos, eles precisam, esses 2 tipos, estarem envolvidos com as relações que temos, né, interpessoais, certo? Vamos ver aqui, ó, a Lívia compartilhou. Das 3 crenças, a primeira é a que eu mais tenho contato nos... Olha que interessante. Costumo trabalhar as feridas da infância, formar formas de elevar a autoestima, assim como entender a carência afetiva e por aí vai. Perfeito, Lívia, perfeito. Carência afetiva, eu gosto muito disso, tá? Carência afetiva, eu costumo utilizar carência afetiva e responsabilidade afetiva, tá? Essa questão da carência afetiva, eu tenho um projeto parado de pesquisa na Universidade Federal de São Paulo, né? No Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica, e eu tive 2 aulas sobre codependência amorosa, né? Codependência afetiva. E é tenso, porque a maioria é mulher, né? São mulheres, essa codependência. E mesmo elas amando os seus parceiros, sofrendo a agressão dos seus parceiros, seus maridos, elas ainda continuam vinculados ou tendo um relacionamento com essas pessoas, né? Mesmo sofrendo violência física e emocional, né? Hum. Eu gosto muito disso também, Lívia, essa lei do contágio, né? Ó, a Daiane tá aqui, ó. Seja bem-vinda, Dai. Apareceu. Concordo contigo sobre os 5 tipos de pessoas, Matheus. Eu consegui identificar conforme... Ó, isso que é o mais legal, tá? Lívia, Daiane, vocês conseguirem identificar, nomear, e não vou falar para vocês imediatamente se distanciarem, porque dependendo do vínculo que você tem com essa pessoa, é difícil você parar de responder ou evitar essa pessoa. Mas tente ali construir uma relação, um vínculo, um fio condutor afetivo mais saudável. Se caso ao longo dessa construção não está dando certo, aí realmente você precisa jogar aberto e transparente com essa pessoa, né? No sentido falando, olha, há algumas semanas que eu estou tentando melhorar nossa relação, há algumas semanas que eu mudei meu comportamento para tentar não impressionar, mas agradar ou deixar nossa relação mais saudável, e você não está ajudando. Então, você percebendo isso, identificando, isso tornará não só um distanciamento maior dessa pessoa, que isso refletirá na sua saúde mental, psicológica, emocional, relacional, enfim.
Obrigado aí por compartilhar. Às vezes, exatamente, ó, essa busca de melhor, né, esse perfeccionismo, é que todo mundo, se você perguntar, né, essa pessoa, ela tem às vezes um lado perfeccionista em algo. Nós vamos ter uma leve inclinação nesse perfeccionismo. O problema, gente, é quando a gente se vincula ou defende isso fortemente, sabe? Sem fragilizar aí um pouco essa régua de perfeccionismo. A Lívia aqui, ó. Meu público-alvo são essas mulheres, vítimas de violência doméstica que vivem. Sensacional, Lívia. Sensacional. Não sensacional o que acontece com elas, tá? Mas a linha de trabalho que você tem. Por minha saúde mental. Estarei ali caso precise mais de uma. Perfeito, Dai. Ó, gostei disso aqui que você compartilhou. Ó, estou me afastando de pessoas assim, por minha saúde mental, estarei ali caso precise mais de uma. Exato, o Dai, você deixa ali, claro que você está ali se precisar, mas você não fica sempre ali dando assistência, né? Porque isso pode refletir no seu esgotamento emocional, né? Então, isso é importante você ter essa identificação, tá? Legal, gente? Poxa, que legal, olha, a participação de vocês eu gosto quando tentem se esforçar aí. Lívia, fique à vontade para compartilhar, tá? Eu abro esse espaço para os membros assinantes compartilharem o link para algum convidado, uma convidada ou algum grupo que você se sente à vontade, que pessoas estão interessadas, né? Eu só peço isso para vocês compartilharem com pessoas que estão interessadas ou tenham interesse nesse tipo de conteúdo, para que essas pessoas também conheçam o Clube NAS das Neurociências Afetiva e Social. Tá? Se elas querem entender mais sobre emoções, sobre os afetos, sobre regulação emocional, resiliência, otimismo, mudança de comportamento, relações sociais, essa perspectiva das neurociências afetivas e social, se você acha que uma pessoa pode ter esse interesse, pode compartilhar o link nas nossas reuniões para que essas pessoas conheçam o projeto. Vamos fazer uma foto? Já batemos aí 45 minutos de encontro, normalmente é essa a média, tá? 40, 45 minutos. Legal? Eu vou aqui dar um sorriso. Ó, quem está ao vivo aqui, temos 3, agora 2 pessoas, a Dai, a Lívia. Vou dar um sorrisão aqui, vocês vão tirar uma foto por gentileza e me marcar lá que eu quero repostar, tá bom? No 3, hein? 1, 2, 3. Legal? Dai, Lívia, um beijão para vocês. Espero vocês no próximo encontro. Vou mandar o cronograma lá no nosso grupo do Telegram, tá bom, Lívia? Tchau, gente. Um bom final de semana para vocês.